Abra suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Foi o texto designado apropriadamente para esse momento de hoje. Tá? Hebreus 11, de 1 a 3. Eu gostaria que a gente pensasse através de uma pergunta que eu quero deixar. Que fé é essa? Foi a pergunta que veio para mim, quando eu comecei a ler todo o capítulo 11, o capítulo anterior também, que fecha, né, com um apelo à fé. O capítulo 11 começa falando da fé, a sua natureza, e ele continua descrevendo sobre a fé ao longo do capítulo. E aí eu fiquei, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa que nós temos, que é dada à igreja de Jesus Cristo? Eu vou ler só esses 3 versos. Vou fazer uma reportagem, né, aos demais versos, mas me deterei nesses 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. A ideia aí, a NVT traz aprovação a uma boa palavra, junto com o testemunho aí. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que fé é essa, meus irmãos? E por que eu estou colocando essa pergunta, que fé é essa? Porque tanto o capítulo que antecede, o 10, quanto o 11, terminando, ele está falando e no meio também, do resultado desses homens que tiveram fé em Deus em algum momento, e eles passaram por coisas, desafios e sofrimentos que para nós nos parece inconcebível. É disso que o texto está falando. Esses homens que foram alimentados por Deus ousadamente, eles fizeram coisas que não são naturais, não são normais, mas porque eles amavam a Deus. E a nossa fé? De onde vem a nossa fé? Como funciona a minha fé, a sua fé? Nós precisamos de fé. Para onde a nossa fé vai nos conduzir? Fé em quem? Fé em quê? E agora sim, eu quero fazer essa introdução, porque na verdade, o capítulo 11 ele é o final, ele vai fechar. Ele abre aqui falando sobre a fé, mas ele vai fechar bem lá no final sobre esses homens que tiveram fé e que eles fizeram. Mas é engraçado, se você pegar o 12, ele vai começar incentivando. Portanto, por causa disso tudo que está aqui atrás, e ele vai dar uma direção para nós. Quando a igreja estiver no final, eu leio, apenas faço uma leitura do início do capítulo 12. Então a fé, meus irmãos, é um desses pilares nucleares da reforma protestante. Por que a reforma é importante? E por que muitas vezes não se dão não se alimenta a reforma? O evangelho hoje ele é do jeito que ele é por causa da reforma. Qualquer igreja evangélica hoje ela está sob a aba da reforma protestante. É a reforma que fez a grande mudança no pensamento da igreja e na vida da igreja, como ela vinha, e a partir de então, como ela passou a ser. Se a fé é um desses pilares, a gente ouviu o Lucas falando aqui que aí no fim da Idade Média, ela já não mais fazia parte da devoção cristã. Pelo menos a maioria das pessoas, dos cristãos, a fé ela já não era tão requerida, não era tão importante o conhecimento, o entendimento da fé, porque já havia umas regras a serem seguidas. A igreja tomou um caminho, que, meus irmãos, um caminho super perigoso, e desviava as pessoas da dependência plena de Deus, da dependência plena das Escrituras, da dependência plena de Cristo, da dependência plena da fé, obviamente, e não davam glória somente a Deus. Quando nós ouvimos que a tradição romana ela estava em pé de igualdade com as Escrituras pelo entendimento do magistério, nos assusta, porque então a palavra das autoridades eclesiásticas ou da autoridade suprema, como o Papa, ela tinha tanto poder quanto o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Portanto, uma bula editada
tinha efeito como vinda de Deus. Isso é muito perigoso, porque está sob as palavras de um homem pecador. Lutero, meus irmãos, ele amava o Evangelho. Foi bom ter ouvido o Lucas falar aqui também, concordância, né? Nós não conversamos, mas sabíamos que ele falava sobre fé. Lutero, ele amava o Evangelho, mas ele detestava a justiça de Deus. Ele detestava a justiça de Deus. Sabe por quê? Quando ele deparava com Isaías 64:6, ele entendia que qualquer obra que ele fizesse, ou que o homem fizesse, partiria sempre das mãos de um homem sujo. Ele compreendia isso. Um homem pecador é como ele se via diante de Deus corretamente. Portanto, não tinha efeito diante de Deus. Então, quando ele falava, ouvia falar da justiça de Deus, e ele sendo um homem sujo, e tudo que qualquer coisa que ele fizesse não surtiria efeito diante de Deus, ele detestava. Quando ele parava com isso, a justiça de Deus. Ele lá em Isaías 64:6, uma parte do versículo, diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e os nossos pecados nos arrebatam. Essa é uma palavra muito pesada, o entendimento de que a nossa obra, ideia de justiça aqui, não tem valor nenhum. É algo que não sujo, algo que não nos aproxima mais de Deus como deveria aproximar no pensamento dele. E por isso então ele entra em crise. Ele entendia que no céu só entraria o que fosse perfeito. E nesse caso ele estava como sacerdote imperfeito, porque ele interpretava as obras como esse trapos de imundícia, não os seus pecados. Ele não compreendia. E como professor acadêmico que Lutero era, ele dava aulas, e quando ele estudava a carta aos Romanos para lecionar Romanos, e na sua experiência, chamada experiência da torre, lá no castelo de Wartburg, lá na torre desse castelo, ele depara-se então nas suas leituras, nos seus estudos, com Romanos 1,17, ele percebe lá, ele diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele descobre isso. Um sacerdote, um ensinador das Escrituras. Então, o seu entendimento ele começou a ser aberto, de forma que aquilo que ele mais odiava, que de fato era a justiça de Deus, por considerar suas obras, as obras que ele fazia como trapos de imundícia, como algo imprestável, agora essa justiça de Deus era revelada no que ele mais amava, que era o Evangelho. E ele percebe que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele vai perceber que é pela graça de Deus, de fé em fé. E essa justiça se revela não pelas obras, mas mediante então a fé. Ele passa a amar o que ele odiava, pois ele aprendeu que a justiça de Cristo havia sido creditada na sua conta. Ele recebeu na conta gratuitamente a justiça de Deus através de Cristo. E ele se sente aliviado, porque não dependia mais dele. Deixa eu falar um parênteses aqui. Quando o homem coloca sobre ele a responsabilidade, da mesma forma como ele crê, em algum momento ele vai se achar numa gangorra, num negócio meio perigoso, porque ele vai poder descrer. E é por isso que vem, na sequência disso, a possibilidade de perder a salvação para esse formato. Por quê? Porque assim como eu creio, e quando eu não creio, ou quando eu falho, eu caio na possibilidade da condenação. E aí eu ponho em jogo a obra suprema de Cristo, a suficiência de Cristo ao morrer na cruz pelo meu pecado. Tá bom? Não dependia mais dele. E esse entendimento correto sobre a justiça pela fé, então foi muito libertador para Lutero, até para o cristianismo, que estava preso aos méritos humanos. O mérito do homem. O que é que eu faço para poder ser salvo? Houve uma pergunta e uma resposta aqui de manhã. A questão das indulgências, por exemplo, era um peso colocado sobre as pessoas. Aquele que fizesse boas obras. Tinha uma série de coisas. Meus irmãos, quando nós tiramos as Escrituras, nós colocamos coisas no lugar. Eu já fiz muito isso.
eu vou substituindo. Assim, a fé ela é dada a nós por Deus para a nossa salvação e tudo mais que nós fazemos como cristãos que glorifique a Deus. A fé vai atuar nisso tudo. A fé vai atuar no nosso viver cristão. A fé vai nos impelir a servir a Deus como esses homens que são descritos e tantos outros mulheres também aqui em Hebreus 11. Lá em Lucas, eu não vou ler o texto, Lucas 17, versos 5 e 6, quando os discípulos eles pediram mais fé para Jesus Cristo, o que Jesus responde? Ele responde que a questão não está na quantidade de fé, mas naquele que concede a fé, que é Deus. Então Deus te deu fé, viva como filho de Deus e na fé que Deus te deu. Eles não precisariam de mais fé para perdoar. Ninguém precisa de mais fé para amar o outro, ou para cuidar, ou para orar por alguém. Portanto, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a fé ela é central nessa operação da conversão. Lidamos com o sobrenatural, nós lidamos com profecias que se cumpriram e nós precisamos crer, e nós cremos também. Então, quando nós olhamos para o passado, Deus nos deu fé para crer que Jesus morreu na cruz. E olha, atentem para o fato que historicamente houveram uma porção de oposição a Cristo ter morrido na cruz. Inventaram todo tipo de história. Foi um fantasma, foi um substituto. Então, crer em Deus e crer nas Escrituras só é possível pela fé. Não tem outra forma. Não por acaso que no verso 6 ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, como nós adquirimos fé? Nós nascemos com essa fé? É algo inerente a todos os cristãos? Ou é um dom de Deus? Todas as pessoas têm fé no mundo? Lutero então enxergava isso como uma dádiva de Deus à luz das Escrituras. Era um presente de Deus para nós. Hebreus ele não vai responder tudo isso, mas fala o que ela é, como ela opera e nos ajuda a compreender o incompreensível. Porque se você começar a falar para as pessoas que ser servo de Deus, aplicando isso de forma prática, é servir os outros, é desfazer-se muitas coisas dos seus para o outro. De uma maneira geral, o mundo não tem isso muito bem compreendido no meio deles, mas nós fazemos essas coisas por causa da fé. Então, falar de fé necessita incluir Deus, no sentido de que não a conheceríamos se Ele não a revelasse a nós, e muito mais ainda se Ele não a compartilhasse conosco. Não tem como você adquirir fé pelo seu cartão de crédito. Não tem como alguém adquirir fé tão somente por frequentar uma igreja. Não se acha fé, nós não conseguimos pegar fé com algumas pessoas que têm muita fé. É um ato de Deus na salvação. E Deus compartilha essa fé conosco como uma fonte essencial na obra restauradora da salvação e para o nosso viver cristão. Efésios 2, 8, 9. Uma fé que vem de fora e justifica o condenado. Ela vem de fora porque ela não vem de você mesmo, ela vem de Deus. Eu acho que se a gente não compreender isso bem, nós ficamos meio que vazios, está faltando algo. Porque a gente vai pensar assim: mas eu tenho fé, eu não tenho fé porque a gente está pensando em nós. Mas quando nós pensamos que nós temos fé porque Deus nos dá fé, e que essa fé, por menor que ela possa ser, é a fé que Deus nos deu, e nós passamos a crer e a servir a partir dessa fé que Deus nos concede. Uma justiça alheia, Lutero diz isso, uma justiça de outro, a fé que produz justiça em nós, ela é dada de fora, que é a justiça de Cristo. Então, sobre o dom da fé no livro A Fé que Agrada a Deus, o pastor Silas Campos, e baseado nesse texto de Efésios 2, 8, 9, ele diz o seguinte, abre aspas: se todos têm o poder em si mesmos de crer, pense bem que é um texto longo, mas ele é bem tranquilo.
Se todos têm o poder em si mesmos de crer, aqueles que tiveram fé poderão dizer: eu fui salvo porque eu criei, eu decidi, eu escolhi certo, eu fui mais esperto e sábio que os demais. Claro que não é bem essa expressão, ele está sugerindo essa possibilidade. E seguindo mais adiante, ele continua escrevendo: se todos têm o poder em si mesmos de crer, tal estratégia evangelística buscará apelar para essa decisão, e usualmente acaba sendo centrada no homem, a ideia do antropocentrismo. Porém, se depende exclusivamente de Deus, não há como manipular o homem para crer, e resta somente confiar em Deus e pregar a Cristo e Ele crucificado. Uma evangelização centrada em Deus, teocêntrica. Sai de nós. Nós somos instrumentos de Deus, pregamos, anunciamos e devemos fazê-lo. Mas nós não somos os doadores nem da salvação, nem da fé. Essa dádiva vem de Deus. A realidade é que, devido à nossa morte, é a nossa plena imobilização espiritual por causa do pecado que está em nós, né? Todos pecados e afastados estão da glória de Deus. Efésios 2:1-2 vai falar do pecado que gera essa morte, e essa morte que faz com que o homem se torne um cadáver espiritualmente. Então, por causa dessa imobilização, todo o processo de salvação depende da ação amorosa e operante de Deus em nosso favor, porque como mortos jamais poderíamos ter fé, se Deus não nos vivificar, se Deus não nos ressuscitar para a salvação e por fim nos dar vida para crermos. Por outro lado, meus irmãos, essa é a teologia correta, mas isso nos dá segurança, a segurança de que saímos de nós mesmos e estamos nas mãos de Deus. Isso não tira a nossa responsabilidade, que a gente estava aqui falando sobre isso, né, numa pergunta que o Lucas estava respondendo aqui. Há uma responsabilidade do homem diante desse Deus que nos dá fé. Então, todo o processo está nas mãos de Deus. Mais que possa haver, e nós contribuímos também com o nosso pecado. Eu gostaria que nós saíssemos daqui humilhados mesmo. Porque o que nós fizemos contra Deus foi uma resposta de alguém que rejeitou o amor e a bondade do Pai. Com isso, nós conseguimos olhar com maior compreensão a escalada de fé que encontramos aqui em Hebreus capítulo 11. Ele vai narrar essa fé operante e visível, a fé histórica no meio do povo de Deus. Ele vai citar Abel, Noé, Abraão, José, Moisés, Raabe, e nós poderíamos, ele fala no final, falta-me palavras aqui, tempo para listar todos eles. Viaja na história do cristianismo, leiam biografias de homens de Deus, eles vão ser gratos a essa fé dada por Deus, a essa salvação vinda de Deus nas suas vidas, e deixaram grandes testemunhos para nós. Todos eles creram no sobrenatural, agindo em conformidade e agindo também em obediência ao que Deus lhes ordenara. Pela fé, Abraão levou seu filho Isaque. É interessante que, quando fala que ele obedeceu a Deus, mas lá fala que ele olhava para Canaã, olha a fé que Deus, né, que Abraão tinha dada por Deus, ele enxergava que ali não era o fim. Havia uma eternidade feita pelas mãos de Deus, e não pelas mãos do homem. Que aquele Canaã era apenas uma sombra de algo muito melhor que nos daria. O autor de Hebreus deseja que haja uma continuidade entre os sinceros piedosos do passado e os cristãos do presente, para quem ele escreve essa carta. Para os do passado, uma fé no Messias que vai vir. Vocês precisam olhar e enxergar que eu tenho algo muito maior para a salvação de vocês. Para os destinatários, que são esses hebreus, o pastor Fábio está reestudando conosco a carta. Para esses destinatários, uma fé no Messias que já veio. Nós também. Mas muito mais do que isso, uma fé no Messias que trará algo mais para nós. Assim, esses versos de 1 a 3 aqui de Hebreus que nós lemos são, na verdade, conclusivos para as bases que desejei demonstrar até aqui.
como que esses homens exerceram fé. Que fé é essa que eles exerceram no seu modo de viver? Então a fé, ela é um dom de Deus que nos ajuda a crer que ainda virá algo mais e ao mesmo tempo nos consola no nosso viver hoje. Se você não entender isso, você não é consolado. Você vive em apuros o tempo todo. Você bate de porta em porta, você não acha segurança nunca, porque ainda existe uma mão sua tentando segurar em Deus. E essa é uma teologia que eu ouvi por muito tempo, que nós devemos apegar a mão de Deus. Aliás, há uma música que diz: segura na mão de Deus e vá. Meus irmãos, nós vamos largar em algum momento, porque quando eu olhar para o meu lado e ver algo tão maravilhoso, eu vou: Senhor, aguarda um pouco mais que eu já volto. Mas é Deus que nos toma pela nossa mão, é Ele que nos segura e também é Ele que nos assegura. Então nós reagimos em conformidade pela fé que Ele nos dá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quais coisas alguém espera aqui? Que fatos nós não vemos? Contudo, temos convicção para eles ou por eles. Ele está incluindo, meus irmãos, a necessidade de fé dentro de uma perspectiva de recompensa futura, porque é isso que ele está mostrando. Essas pessoas que têm fé, algo mais está aguardando. Paulo vai dizer que se nós cremos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque nós somos apontados automaticamente pelo próprio Deus, pelo ato da cruz, para a eternidade. Aqui não é o nosso lugar. Estamos de passagem, meus irmãos. Os cultos que nós prestamos a Deus é porque nós o amamos, Ele nos regenerou, nós o amamos, nós o servimos, mas um dia estaremos para sempre com Ele. Ainda estamos envolvidos pelo pecado, pelas coisas dos homens, mas chegará um dia que, diz as Escrituras, que seremos plenamente livres desse corpo da corrupção. Que coisas são essas? Então ele está olhando para o futuro. Na realidade, o que se deseja é ter uma convicção inabalável no presente, uma certeza inabalável, com projeções de realizações futuras, como a própria parousia, que é a volta de Cristo, é uma expressão em grego. É como se provássemos agora o resultado da atividade de esperar. Esperamos, mas já estamos provando. O antegozo do lar celestial, nós já estamos vivendo. Não vemos nada com nossos olhos físicos, não contemplamos nada, mas contemplamos todas as coisas pelo olhar da fé que o Senhor ampliou em nós, quando Ele nos salvou e nos deu fé. Você é como você é. Você é um cristão, você deseja servir a Deus, e você está cada vez mais compreendendo Deus, porque Deus vai agir em você. Então vamos lá. Ontem eu estava pregando lá sobre a videira, que foi um texto sugerido. A videira: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. E aí ele continuando falando lá. Esse, meus irmãos, ali diz o seguinte, que é Deus que poda os ramos que estão em Cristo. É Deus que trata esses ramos para eles serem mais produtivos. Quando Deus vem ao mundo, na pessoa de Cristo, do seu Filho, Ele estava com os seus discípulos. Mas quando Ele volta, quem fica conosco por promessa do próprio Cristo? O Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa fé é sustentada por a presença do Espírito e, obviamente, a obediência à palavra de Deus. Essas coisas devem andar sempre juntos. Não vemos nada então, mas nós cremos pela fé, de maneira que nada possa extinguir a certeza e convicção daquilo que Deus já colocou nos nossos corações. Esse sentido aqui, ele parece estar bem contido ali no final da carta, no capítulo 10, um pouquinho mais atrás, que fala ali da fé em dias desafiadores naqueles irmãos, mas que aponta para a recompensa futura. Eu quero só ler o texto, eu transcrevi, mas olha o que diz: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ele está falando para eles ali, não está falando lá atrás não, é com os dias da conversão, quando eles tiveram de fato um encontro com Deus através de Cristo. Em certo momento,
em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados dessa forma. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Dá para entender o que é isso? E ele está falando agora, patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Uma vez salvo, sempre salvo. A perseverança vem do próprio Deus. Eu vou terminar com esse verso 1 com ele mesmo, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, no verso 2. Quais testemunhos? Quais aprovações ou aprovação os antigos obtiveram por meio da sua fé? Isso vai se dar, meus irmãos, ou se deu, devido à desobediência deles a determinações de Deus por sua palavra. Eles obedeceram a Deus no passado, e por obedecerem a Deus, eles receberam também a aprovação. E essa aprovação de Deus pela obediência deles foi percebida em suas próprias vidas, em sua maneira de viver a partir da palavra de Deus e da fé de Deus, em sua forma de viver a vida cristã, naquele tempo, a vida pré-cristã, mas com fé no Messias, mas em obediência a Deus. Fé nos leva para o próprio Deus, fé nos aponta para a palavra de Deus, fé nos aponta para uma obediência a Deus. Não existe fé isolada, não existe fé que traga vanglória para mim, não existe nenhuma fé em que eu me torno o homem da fé. Aliás, Jesus falou para os seus discípulos, homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque eles não poderiam ter. É Deus quem nos dá fé, e Deus nos dá fé suficiente para crermos nele e vivermos sobre a sua palavra. Então eles fizeram tudo isso, obedeceram a Deus, tendo como garantia de que seriam declarados justos no dia do juízo. A fé de Deus neles os fizeram verdadeiros servos de Deus, ao ponto de encarar a morte. Os judeus do presente, então, agora, daqueles dias de Hebreus e até dos dias de hoje, deviam manter fé semelhante agora no Cristo revelado. A carta está falando disso. Então olhem para os seus irmãos do passado. E o verso 13 ele diz então: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O verso 3 é o princípio da fé que Deus nos concede. Ela precisa nos levar primeiramente a crer nele como provedor de tudo, como criador do universo. Lembra que nós dissemos? Pela fé nós cremos que Deus fez todas as coisas da forma como ele fez. Não há discussão, não há outra possibilidade. A fé que Deus nos dá faz nos enxergar isso com muita paz e tranquilidade. Nós não somos cristãos que ficamos duvidando. Bom, parece que tem a mão do homem, sim. Parece que essa ciência está maior do que a teologia, sendo que a ciência está submetida à teologia de Deus ou à palavra de Deus. A ideia por detrás é de que nenhum conhecimento é independente da fé. Deveria ser correto aos olhos dos homens a afirmação de que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque este conceito não depende de uma avaliação científica dos fatos vistos. Em outras palavras, nós não precisamos ver para crer. Isso deve estar acima de uma análise científica para poder provar se é ou não é. Isso é fé.
Ou seja, a fé admite que um poder invisível foi a causa do mundo observável, do mundo visível, que você vive, que eu também vivo. Lutero ele diz também que a ciência sem fé é loucura, mas ele acrescenta, olhando até para os nossos dias, e a fé sem ciência, ela é fanatismo. Não pode distanciar. A queda devido ao pecado, ela não permite que o homem possa olhar para Deus como o único formador do universo, principalmente a partir do invisível, porque Deus fez do nada, ex nihilo. Do nada Deus fez todas as coisas. É assim que nós cremos. Essa é a nossa fé. E olha, muitas pessoas têm dificuldade de crer em Jesus, porque eles têm dificuldade de crer que Deus foi o Criador do céu e da terra. Que coisa, né? Então, talvez, quando você estiver evangelizando alguém, vá lá em Gênesis, fala com ele que Deus criou, fala que Deus criou o céu e a terra, e Deus os fez também. Então, no pós-queda, toda a humanidade passou a estranhar a possibilidade de um Deus que age sozinho, sem a intervenção do homem, sem a intervenção da ciência, para provar o que Deus criou. Ao invés de olhar para a criação, para o visível, e poder identificar Deus como seu Criador soberano, sobrenatural e também soberano, que a gente pode olhar para o Salmo 19 que fala disso, Gênesis 1, Romanos 1 e uma série de outros textos. O que acontece com o ser humano? O ser humano rejeita Deus e exclui Deus dessa conta ou dessa verdade. Por isso ela não fecha, porque quanto mais se voltam para entender a origem, mais se aproximam do nada, mais se aproximam do invisível e da necessidade do sobrenatural. Então não tem jeito. Então o homem que quer se afastar de Deus e criar as suas próprias convicções, ele vai chegar aonde? Qual foi a primeira coisa criada mesmo? Não tem. Não tem como, ele tem que inventar alguma coisa. Que tal ele olhar para Deus e crer no sobrenatural, né? Assim, para essa fatura fechar com sentido e clareza, Deus chama o homem até ele, ele regenera esse homem, dá-lhe fé para que possa crer em Jesus e em todas as suas promessas e mandamentos contidos na sua própria palavra, né? No princípio fez Deus os céus e a terra. Uma vez regenerado e com fé, Deus trabalha a nossa compreensão para a única verdade que nós rejeitávamos: crer nele como soberano Senhor do céu e da terra. Porque quando nós somos salvos, nós somos levados a Deus e a crer nele nos seus feitos. Nós não lançamos mais dúvidas no Deus Criador. Com fé, então, olhamos para o universo e com fé nós cremos em sua formação pela palavra de Deus. Afinal de contas, ele é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 139. Onde eu posso me esconder de Deus? Ele fez todas as coisas, está em todo lugar, onipotente, onipresente, onisciente. Que Deus maravilhoso. Todo o visível veio então do invisível pelo poder do Deus que nós vemos. Nós não vemos, mas nós cremos. E mais ainda, Deus nos dá fé para que nós o agrademos, para que nós o adoremos, para que nós o sirvamos, para que nós o glorifiquemos, para que nós preguemos o Evangelho da salvação. Então, novamente pensando no capítulo 11, aí o verso 6, mas o finalzinho diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero terminar lembrando do resultado da fé na vida daqueles que Deus a concede. Se antes nós lemos ali o 10:32 e diante, que fala daqueles homens que se submeteram a prisões, expoliações, perdas de todas as coisas por amor a Deus. Mais adiante ele descreve muito do que eles também realizaram e se submeteram, não por mérito nenhum deles, mas porque realmente pela fé, como dádiva de Deus, eles foram ousados para a glória de Deus. Nós precisamos ser ousados no bom sentido, não confiados em nós, mas confiados no nosso Deus que nos deu fé. Todas as suas realizações se concretizam porque eles compreenderam que acima deles havia um único Deus merecedor de toda honra e glória, que lhes concedeu fé, dando-lhes paz, esperança, perseverança, e sabiam que coisas maiores ainda estavam
por vir por parte de Deus. Por isso, eu quero ler o 11, 32 a 38 para encerrar, que é o finalzinho desse capítulo 11. Ele diz: e o que mais direi? Certamente vai me faltar o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. E finalizando o texto: o mundo não era digno, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Assim foi a vida desses homens do passado. Que fé é essa? Que fé é essa? Nós jamais a compreenderíamos se Deus não nos desse fé para compreender essas coisas, não desse fé para esses homens para compreender essas coisas. Nós jamais olharíamos para Cristo e para a cruz, sabendo que ali está a nossa redenção, se Deus não der fé a nós para compreender isso. Porque de fato, meus irmãos, naqueles dias, olhar para a cruz, um ato de humilhação, era algo terrível. Crer em Jesus morto na cruz é algo impensável para as crenças daqueles dias. Como eu disse, capítulo 12 ele diz: portanto, então, aqui nessa expressão, está dando uma continuidade. Nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, são esses, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, porque olha só, amados por Deus e salvos, não estamos libertos da condição de pecadores. Quando ele fala liberto, é de fato por amor a Deus e cuidado a Deus, deixando essas coisas. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita de Deus. Esse é o apelo da palavra de Deus para nós. Então, nós somos os mais velhos, mas nós temos os mais novos. Não pense em você que você vai ser acariciado nessa cabecinha lá na universidade, lá fora, porque você defende a sua vida cristã. Você crê num Deus invisível que fez todas as coisas. Você vai ser odiado, tanto nós mais velhos seremos, e somos e seremos, como você que é mais novo. Então, que a sua fé, a nossa fé, seja uma fé de fato inabalável, uma fé verdadeira que nós recebemos quando Cristo nos salvou. Eu quero orar então por isso, meus irmãos, para que Deus nos ajude a compreender o agir dele e sejamos cuidadosos no nosso viver. Essa é a nossa responsabilidade humana. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para a Tua Palavra, nos deparamos, ó Deus, com a Tua graça maravilhosa, a Sua dádiva, ó Deus, o Seu presente, e nós somos, ó Deus, presenteados e fomos com a fé, com a salvação, ó Deus, com a regeneração. Nós fomos transformados. Se não for pelo Senhor, ó Deus, não subsistiria. Nós estaríamos experimentando tantas outras coisas e possibilidades. Mas o Senhor já deu convicção a nós, ao nosso coração e à nossa mente. E nós desejamos viver, ó Deus, pela Tua Palavra, pelo poder do Espírito Santo, olhando, ó Deus, lá para frente, lá para o futuro, ó Deus, onde um dia estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa compreensão, a vivermos como servos do Senhor, e que pela fé, ó Deus, nós possamos suportar as injúrias deste mundo,
a olharmos para as injustiças e clamarmos ao Senhor e orarmos a Ti, sabemos, ó Deus, que temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, quando Ele cuida, Deus, dos ramos que estão enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a viver essa vida de fé para a glória do Senhor. Nos ajude a sermos cristãos fiéis, verdadeiros, ó Deus, no mundo, Senhor Deus, em trevas, aonde nós possamos resplandecer como uma luz, ó Deus, que brilha e que clareia por causa de Cristo. Ó Deus, nos ajude na nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e a evidenciá-la no nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.